Êxodo. Capítulo 12. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: e no dia 10 deste mês cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde desse dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. E castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia tirem o fermento das suas casas. Pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulsa do meio do povo de Israel. No primeiro dia e também no 7º, façam uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesses dias, a não ser para preparar comida. Comemorem a festa dos pães sem fermento no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente, que passará de pais a filhos. Desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês, o pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de sopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los.
Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando os seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia, e matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas. Deixem o meu país. Vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Peguem as suas ovelhas e cabras e o seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Os israelitas saíram a pé de Ramessés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas, e também muitas ovelhas e cabras, e muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que haviam levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente, que eles não tinham tido tempo de preparar comida, nem de preparar massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: esta é a lei para a Páscoa, e nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa. Porém todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidado. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada, e não será tirada dali. E não quebrem nenhum osso do animal. Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês
Deverão primeiro circuncidá-lo e também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois, ele poderá tomar parte na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. A mesma lei será para os israelitas nascidos no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Naquele dia o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Jó. Capítulo 15. Então ele faz, da região de Temã, em resposta disse: Jó, um sábio não responde com palavras ocas, não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso, você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos nós aprendemos com pessoas idosas, que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele nós falamos delicadamente com você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio? Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos, e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano, imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Escute, Jó, que eu vou explicar, vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com os seus pais. E estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. Vozes de terror enchem os seus ouvidos, e, quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo, ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde, protegido por um pesado escudo, se joga contra Deus. O seu olhar é orgulhoso, e o seu coração é egoísta. Esse homem mau conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores, mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem. Até a sua sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Ele secará antes da hora, como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá as casas dos desonestos. Eles planejam a maldade,
fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros. Jó. Capítulo 16. Então em resposta Jó disse: Já ouvi tudo isso antes, em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça, com um jeito de sábio, e os esmagaria com um montão de palavras. Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos. Mas, se falo, a minha dor não se acalma, e, se me calo, o meu sofrimento não diminui. Tu, ó Deus, me deixaste sem forças e destruíste toda a minha família. Tu me puseste numa prisão, e por isso me acusam. Virei pele e osso, e por isso os outros pensam que sou culpado. Na sua ira Deus me arrasou completamente, Ele olha para mim com ódio e, como uma fera, me persegue e ameaça. Todos me ameaçam, abrem a boca para zombar de mim e me dão bofetadas para me humilhar. Deus me entregou a homens perversos, Ele me fez cair nas mãos de gente má. Eu vivia em paz, mas Ele me esmagou, Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo. E de todos os lados disparou as suas flechas, elas atravessaram os meus rins, sem dó nem piedade, e também a minha bilis correu pelo chão. Como um soldado, ele avançou contra mim e me arrebentou todo, com golpes e mais golpes. Em sinal de tristeza, vesti uma roupa feita de pano grosseiro e, humilhado, sentei-me no pó. Tenho chorado tanto, que o meu rosto está queimando, e estou com olheiras fundas e escuras. No entanto, nunca fui violento, e as minhas orações sempre foram sinceras. Ó terra, não esconda as injustiças que fizeram contra mim. Não deixe que seja abafado o meu grito, pedindo justiça. Eu sei que no céu tenho quem me defenda, o meu advogado lá está. Os meus amigos zombam de mim, e eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos. Assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. Os meus anos de vida estão contados, e eu vou pelo caminho que não tem retorno. Jó. Capítulo 17. Quase não posso respirar. A minha vida está se acabando, o que me espera agora é a sepultura. Estou cercado de zombadores e sou obrigado a aguentar os seus desaforos. Ó Deus, só Tu podes garantir o meu livramento, quem mais tenho eu para ser meu fiador? Tu fechaste a mente desses zombadores para que não entendessem as coisas, não deixes que eles me derrotem. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. As pessoas usam esse ditado contra mim e vêm cuspir na minha cara. Estou ficando cego de tanto sofrer, e o meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, os homens direitos ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu. E esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião, cada vez mais convencidos de estarem certos. Mas, se voltassem aqui, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. A minha vida vai passando, os meus planos fracassaram, e as esperanças do meu coração se foram. Os meus amigos dizem que a noite é dia, apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto. A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. Direi que a sepultura é o meu pai e que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs. Se é assim, onde está a minha esperança?
Há alguém que possa ver esperança para mim? Será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos, para juntos descansarmos debaixo da terra?